Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que nós acabamos de ouvir nesta manhã na Santa Missa, logo na primeira leitura, o livro da criação, o livro do Gênesis. E todas as vezes quando nós estivermos diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, da Sagrada Escritura, quando nós abrimos no primeiro livro, que é o livro do Gênesis, nós devemos ter a consciência que nós estamos lendo e entendendo a origem do universo, a origem das coisas, mas também a origem do próprio ser humano, como Deus, na sua bondade infinita, foi criando tudo ordenadamente, tudo numa constante harmonia, inclusive o ser humano. Veja, Ele não somente criou, mas Ele também criou tudo o que nós conseguimos enxergar, tudo o que nós sentimos, e entregou nas nossas mãos de seres humanos, mortais, fracos, mas Deus confiou em nós, que nós pudéssemos dar conta de cuidar da sua obra-prima, que é a natureza, que é o universo, que é tudo aquilo que está em relação constante com o ser humano. Veja, Deus confiou em nós e Deus continua confiando em nós. Portanto, o caos na natureza, o caos das enchentes, dos desmatamentos, poluição, tudo que nós encontramos, não é culpa de Deus, mas sim é nossa responsabilidade. Deus entregou tudo perfeito para o ser humano e cabe a nós, então, cuidar da natureza, cuidar dessa casa comum, que é o mundo, não é? Cabe a nós respeitar tudo aquilo que Deus criou, e criou porque ama. No livro do Gênesis nós percebemos que quando Deus criou tudo, Ele viu que era bom, mas também, quando Ele criou o ser humano, Ele diz, o ser humano não é só bom, o ser humano é muito bom, é mais do que bom. Ora, se Deus confia em nós, se Deus acredita em nós, nós então devemos corresponder a esse Deus que nos chamou para estar com Ele de modo responsável. Então eu cuido do meu próximo, permito ser cuidado e ao mesmo tempo eu cuido de tudo que está à minha volta. E protejo, porque a missão de cuidar ela foi deixada por Deus. Assim como Deus cuida de cada um de nós, nós também precisamos cuidar uns dos outros e também desse grande presente que foi o mundo, com todos os recursos naturais que nós encontramos, e ainda quantas pessoas passam fome, quantas pessoas não têm moradia, quantas pessoas estão abandonadas, jogadas, não é? Na periferia da vida. Então nós, cristãos, batizados que somos, devemos nos comover com isso e também promover uma cultura do cuidado, onde eu também sou responsável pela vida do outro e pelo bem-estar do outro. No Santo Evangelho de São Marcos, capítulo 8, fala desse diálogo muito profundo e bonito de Jesus com os seus discípulos, com os apóstolos. E sempre com essa perguntinha, não é? Quem dizem os homens que eu sou? Veja a pergunta de Jesus. Nós, olhando assim rapidamente, podemos dizer, Jesus está preocupado com a sua imagem, Jesus está preocupado com o que as pessoas estão falando, comentando dele. E aí às vezes nós transferimos isso para a gente, não é? O que as pessoas falam de mim no meu trabalho? O que as pessoas falam de mim na minha rua, na minha casa, no meu condomínio? O que as pessoas andam falando de mim por aí? Nós também temos essa preocupação de saber qual é a mensagem, qual é a nossa imagem, o que o outro está entendendo quando eu estou falando. Mas a preocupação de Jesus não era essa. A preocupação de Jesus era se as pessoas estavam reconhecendo nos gestos, nas atitudes messiânicas dele, se ele de fato era o Filho de Deus ou não. Porque a grande mensagem de Jesus é a mensagem do amor, mas é a mensagem de esperança, é a mensagem de uma vida nova. Então, nessa pergunta, Jesus está querendo saber, olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai,
para propagar o reino de Deus, que é um reino do amor, o reino da justiça? E será que de fato as pessoas estão entendendo qual é o projeto de Deus na vida delas? Será que as pessoas estão entendendo que eu estou aqui neste mundo e não estou à toa, passando um tempo, tirando umas férias? Então a grande pergunta de Jesus é uma pergunta existencial. Será que de fato eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, como aquele que deu a sua vida para que eu pudesse existir, para que a salvação fosse garantida, para que eu tivesse uma vida com sentido? Então a pergunta de Jesus, ela volta para todos nós. E nós devemos fazer essa pergunta nesta manhã: quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus no meu trabalho? Quem é Jesus no meu coração? Quem é Jesus na minha casa? E principalmente, que lugar Jesus está ocupando na minha vida e na minha família? Várias pessoas colocam Jesus naquele quartinho da bagunça. Ah, quando eu preciso de alguma coisa, deve estar lá naquele quartinho da bagunça. Quando na verdade Jesus deveria estar no centro da casa. Padre, eu gosto muito de estar na minha sala. Jesus deve estar lá. Padre, eu gosto muito da minha cozinha, de estar ali fazendo as coisas. Jesus deve estar na cozinha. Mas infelizmente, algumas pessoas deixam Jesus lá, guardadinho, no quartinho da bagunça, onde nós vamos visitar, às vezes, quando eu quero, quando eu preciso, quando eu perdi alguma coisa, então eu vou lá, ver se eu consigo encontrar, procurar, resgatar, quando na verdade Jesus deve fazer parte, diariamente, a todos os momentos, a todos os segundos da nossa vida. Tudo o que eu faço deve estar em conformidade com a vontade de Deus e com o querer do nosso Senhor Jesus. Então hoje a palavra deixa essa proposta para todos nós: que lugar e quem é Jesus na minha vida e na minha família. E eu, Padre, fico na grande expectativa e na esperança que Ele esteja de fato na centralidade das suas ações e dos seus pensamentos. Que assim seja. Amém.